cara. Gente, em primeiro lugar, é muito bom estar aqui. Nós não vamos fazer a aula, mas é o propósito da gente compartilhar alguma coisa em relação ao estudo do Evangelho segundo Cristo. Essa obra aqui, a gente precisa ter um bom cardiologista quando está estudando, e quanto mais a gente aprofunda, mais susto a gente toma com a grandiosidade de Kardec Em relação a esse trabalho de interpretação do Evangelho. E esses estudos que a gente vem desenvolvendo, principalmente são feitos no MEP aqui na FEB, são estudos que estão em andamento. A gente se reúne aqui uma vez por mês, no sábado pela manhã, no segundo sábado, para buscar entender um pouco mais essa obra. Então a gente não tem a pretensão de trazer aqui nenhum trabalho concluído, mas de cooperar com esse estudo do Evangelho. Nós vamos começar e eu vou pedir licença aqui um pouquinho, porque o pessoal do fraternidade fez um estudo lá na segunda-feira. Eu vou repetir alguma coisinha, mas eu acho muito importante que a gente comece a entender o contexto. E de onde que esse estudo saiu? A gente começa a olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo e tentar situá-lo dentro de uma proposta mais ampla, que é o do entendimento da doutrina espírita e a contribuição que ela tem para o estudo do Evangelho. Nós trouxemos aqui duas comunicações, eu vou mencionar bem rapidamente, que são obras póstumas. A primeira delas é uma visita da senhorita que ela vai na casa de Kardec em Paris. Kardec não está, Kardec está no outro local, elaborando o Evangelho. E essa médium, ela visualiza aquele momento em que o codificador está trabalhando. E o que é importante nessa visualização é que ela, naquele momento, enxerga uma pleia de espíritos muito elevada ao Kardec e um espírito que era superior a todos os outros e a aqueles demais prestaram. A gente está no grupo de estudo, então a gente pode aprofundar, de acordo com as pesquisas que foram feitas, todo mundo sabe, Jesus estava presente ao lado de Kardec quando Kardec estava trabalhando nessa obra. Esse é um ponto muito importante, porque nós vamos ver coisas nessa obra que assustam em relação à profundidade do entendimento da mensagem de Jesus. A segunda comunicação foi uma pergunta que Kardec enviou para a Sociedade Parisiense dos Estudos Espíritas em agosto de 1863. Só um detalhe, essa mensagem que trata da vida da senhorita, o Kardec nunca divulgou ela em vida. Ele guardou ela na gaveta, isso foi localizado depois da desencarnação do codificador e foi publicado pela primeira vez em 1º de novembro de 1906. Depois foi traduzido e está lá em obras póstumas no final. Essa outra comunicação, Kardec pergunta assim: que pensais da nova obra de trabalho neste momento? E os Espíritos responderam: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, ao lhe haver instruções excelentes. Vida prática das nações. Há um conteúdo social no Evangelho segundo o Espiritismo que nós precisamos resgatar. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática dos pontos de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída até que suas populações civilizadas estão prontas. Já de há muitos teus amigos de além-túmulo as arrotearam. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia afinal da penumbra dos nevoeiros intelectuais. É por isso que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pela Federação Espírita Brasileira, esses grupos que estão sendo formados, o papel de cada um que está aqui nessa sala é muito importante, porque nós estamos inseridos dentro desse processo que esse Espírito colocou de uma maneira tão veemente. Vou passar rapidamente também, porque quando a gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, é preciso conectá-lo às outras obras da codificação. E na questão de número 614, quando Kardec pergunta o que se deve entender por lei natural, os Espíritos dizem: a lei natural é a lei de Deus,
única verdadeira para a felicidade dos homens, indica o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, ele só é infeliz quando dela se afasta. Essa lei natural, que é uma lei do Criador, para que a humanidade encontre o caminho da felicidade, está colocada nessa questão. Na questão 621, Kardec pergunta assim: aonde é que está escrita essa lei? Se tem uma lei, se respeita a nossa felicidade, aonde é que isso está escrito? Os espíritos não respondem na Bíblia, no Bhagavad Gita, no Alcorão, nada disso. Eles respondem na consciência. Eu vou passar bem rápido, porque isso aqui é só o contexto da obra. Kardec pergunta assim: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, qual que é a necessidade dela ser revelada? Kardec tinha uma capacidade de intuição extraordinária. Se está na nossa consciência, qual a necessidade da revelação? Ou das revelações? E os Espíritos respondem: ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrado. Esse é o papel das revelações. Lembrar a lei divina que diz respeito à nossa felicidade, que se encontra adormecida em nossa consciência. Se tem uma lei, tem um livro, Kardec busca um professor, a pergunta é mais conhecida de todo mundo. É um professor que não só conhece a lei, mas que tem vivido. Esse ele é guia e modelo. E a partir daí, Kardec faz uma indagação. Porque se existe uma lei, a lei está na nossa consciência. Jesus foi o indivíduo que vivenciou essa lei, o seu mais alto grau de expressão, para que ela não espírito. Qual a utilidade do espiritismo? Porque tudo que nós temos acerca da vida e dos ensinos de Jesus, de maneira confiável, está no Novo Testamento. Qual a utilidade da Novo Testamento? Kardec faz essa pergunta desse jeito. Os três pilares, e na questão 627 ele coloca: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos da alma? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Os Espíritos dizem: Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torna inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis, as leis da questão 614, que Jesus trouxe pelo exemplo e pelo ensino, sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos aqueles que as praticam. O Evangelho segundo o Espiritismo nasce dessa lei. E a partir daí, o Kardec tem certeza que seria necessário voltar ao estudo do Novo Testamento, da vida, do ensino de Jesus, com a luz da doutrina espírita. Essa pergunta já faz parte da primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela tem só 500 perguntas, ela tem número 300 ali. Então, isso já estava estabelecido. Para deixar isso de forma mais clara, Allan Kardec, na introdução do Evangelho, diz assim: muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que se permite, se faculte, se desaprienda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda o reconhecerão. É uma afirmação séria, porque nós temos a chave completa para o entendimento. Quando a gente faz esse tipo de estudo, quando a gente está interagindo com as pessoas, nós estamos facultando a criatura humana o entendimento dessa chave, para que ela possa abrir a porta que conduz ela a uma felicidade real e absoluta. E Allan Kardec elabora os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. A pergunta que a gente começou a se fazer, há mais ou menos uns 5 anos atrás, isso tem uma lógica? 28 capítulos. Qual que é a lógica disso? E aí, conversando com alguns amigos de movimento, nos debates com ele, a gente começou a visualizar de uma forma incipiente mesmo, mas depois foi ficando cada vez mais claro que há uma lógica. Lembrando que Kardec era professor, era um homem de ciência.
Não tem nada que o codificador coloque que seja de maneira fortuita ou aleatória. Kardec era considerado bom senso encarnado. E aí, na introdução, ele mesmo diz: em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, do entendimento da moral do Cristo, grupamos e classificamos metodicamente as massas segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras tanto quanto possível. Kardec analisou essas passagens de acordo com a natureza delas. De várias passagens do Novo e do Velho Testamento. Depois de ter feito isso, ele estruturou, agrupou. Estrutura, agrupa, e isso aqui tem uma ordem também. Porque a ideia dele é que uma máxima possa ser aplicada por a outra, possa ser aplicada por a outra, e possa ser aplicada por a outra. O hábito que nós temos pegar o Evangelho e abrir o acaso é um hábito importante. Ele tem o seu papel. Porque essa obra é uma das mais extraordinárias obras de consolação da criatura humana. Só que há uma diferença. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos pedindo é que o Evangelho venha até nós, para suprir a nossa necessidade, uma dificuldade, um momento que a gente está, as palestras públicas, é isso que a gente adora. Isso é um caminho. E tem que ser padrão. Agora existe um outro caminho, que é quando nós vamos até o Evangelho. Aí é a gente se movimentando na direção do entendimento. Porque às vezes o Evangelho pode vir até a gente 200 vezes. Consolar, ajudar, e a gente recebe os benefícios, mas não se propõe a caminhar na direção do Evangelho. Então esses dois movimentos são movimentos válidos. É fazer com que o Evangelho venha até a criatura humana, mas também, que eu nunca fui para desenhar, então o palitinho mesmo, que nós façamos esse caminho. Isso aqui a gente exercita muito. Esse aqui exige um pouco mais de esforço, exige um pouco mais de dedicação. E o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é este caminho. O atendimento fraterno, o acolhimento, o abraçar a criatura, o envolvê-la em laços de ternura, de fraternidade, é esse caminho. E não é preciso dizer que quem faz esse caminho, faz esse caminho de bom. Porque quem conhece essa obra na profundidade tem condição de amar da mesma forma que Jesus amou, mas caminhar na direção daquilo que Jesus fez. Então esses dois movimentos são movimentos complementares, mas diferentes. Em relação à escritura, é quase consenso. Nós já temos outros companheiros de movimento que já escreveram sobre isso, tem artigo publicado naquele livro, Orientações para o Ensino do Evangelho do Espiritismo, que esses 4 primeiros capítulos constituem a base. Nós vamos ver a relação deles um pouco mais adiante. Esses 4 primeiros capítulos são a base. É aqui que a doutrina espírita mostra toda a sua força de conhecer a revelação, de esclarecimento da mensagem do Cristo. E nesses 4 capítulos nós temos aquilo que Kardec várias vezes vai voltar nos outros, porque é fundamental entender isso muito bem para poder aprofundar o entendimento de outros. Quando chegar lá na frente, Allan Kardec vai voltar nesses princípios. Sem o entendimento dessa base, não dá para a gente, de fato, aprofundar. Isso é muito importante. Aqui, o domínio da doutrina espírita. Às vezes, e aqui não é uma crítica, mas é uma constatação, a pessoa chega dentro da casa espírita, né? E ela é encaminhada para o atendimento, para a palestra pública. Quando ela se interessa por um curso, o que a gente faz? Manda ela para os médicos? Não. Manda ela para os espíritos? Nem sempre. A maioria das vezes a gente manda ela para o estudo do Evangelho.
E aí, de novo, lembrando esses dois caminhos, tem gente que precisa desse. Isso é importante. Agora a pessoa vai para o Evangelho, estudar o Evangelho, sem base doutrinária, ela não vai conseguir aprender. Vai ficar na superficialidade. E o Evangelho, a figura que eu faço dele é mais ou menos assim. Pelo menos aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Você está na praia e olha para o mar. É lindo. Lindo, você vê que é grande, é água. Parece tudo igual. Aí alguém te dá um sinal. Aí você bota a cabeça na água. Você começa a enxergar os recifes, as cores, os detalhes. Aí você percebe a profundidade daquilo. E quando você olha mais à frente, você vê o quanto os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. O entendimento dessa base pressupõe o entendimento de alguns princípios da doutrina espírita. Por que a gente fala isso? Porque se a pessoa não tiver esse conhecimento, nós temos que tratá-lo dentro do encontro. Temos que deixar claro quais são os princípios da doutrina espírita que estão sendo utilizados para entender em profundidade, para esclarecer o que Jesus está trazendo na sua mensagem. Por isso que está aqui, ó. Esses princípios aqui não tem. Se a pessoa não tiver esses princípios ali, ela vai achar lindo. Mas aí na hora que ela assiste a palestra, termina a palestra, diz, nossa, foi tão lindo, maravilhoso. O que você gostou? Eu gostei de tudo. Não nada, né? Serve para a sensação. Mas não auxilia a transformação. Qual o tempo, parece que não presta atenção, não. Causa aquele, às vezes isso é bom, né, que a pessoa está precisando, mas sim, isso não causa um movimento interno. Então entender os princípios da doutrina é fundamental. E se a pessoa não tem, nós temos que identificar isso para poder suprir essa deficiência. Depois desses 4 capítulos, Allan Kardec retoma a questão de 170 do Livro dos Espíritos. Está vendo que o Evangelho não é uma obra que nasceu de uma maneira isolada, nasce das Escrituras. Muitas das mensagens que estão no Evangelho dos Espíritos são de 1860, 4 anos antes da publicação da obra. Uma delas é de 1859. Por que Kardec, que já sabia, Livro dos Espíritos, que esse projeto seria necessário, não vai para ele de imediato? Porque tinha que publicar o Livro dos Médiuns primeiro, estabelecer as bases da comunicação, para que a gente pudesse separar o joio do trigo em matéria de comunicabilidade dos espíritos. Então isso é um caminho, faz parte do processo. Ele volta depois à questão 170, em que ele pergunta assim, o que se torna o espírito depois da sua última vida? E os espíritos respondem, espírito bem-aventurado por espírito. Ficou fácil, por quê? Porque a definição dos bem-aventurados quem deu foi Jesus, o Sermão do Monte. E a partir daí, Kardec vai construir o segundo bloco de capítulos de Evangelho segundo o Espiritismo. O problema aqui é que a gente acha as bem-aventuranças tão bonitas que a gente não tem. Porque se a gente pega as bem-aventuranças e faz um currículo para o nosso filho, nós vamos colocar isso tudo. Pobre, manso, aflito, faminto, sedento, misericordioso, puro, pacificador e perseguido. Como é que a gente entende isso? Como é que a gente pode entender que felizes são essas pessoas? É assim que a gente pensa em felicidade? Não é assim que a gente pensa. Mas Jesus define os felizes dessa forma. Como é que a gente entende isso? Com as luzes da doutrina espírita. E aí Kardec vai fazer um trabalho de em 5 capítulos analisar essas bem-aventuranças, os princípios espíritas, mostrar que pobre é todo mundo, porque não tem nada que é meu de fato. Tudo que nós temos na vida é empréstimo, está concedido durante um tempo, vamos ter que devolver. E aí ele vai analisar todas essas bem-aventuranças, e aqui é um detalhe interessante, ele não segue a ordem que elas foram ditas por Jesus. Por quê? Porque ele
agrupa de acordo com a natureza, depois ele estrutura de uma maneira que elas possam ser compreendidas no crescendo. Nós vamos ver um pouquinho disso também. Do capítulo 5 até o capítulo 10, ele vai basicamente analisar as bem-aventuranças, vai introduzir um capítulo, o Cristo Consolador, que é muito importante. Nós vamos ver a relação dele um pouco mais para frente. Entendendo que isso é difícil, isso não é fácil, e aqui nós não podemos ter ingenuidade, porque às vezes a gente fala do Evangelho e a fala fica sendo exortações vazias, que são bonitas, mas as pessoas não entendem a dificuldade que isso representa, inclusive para nós. Dentro do movimento espírita, nós espíritas, a gente ainda tem dificuldade de entender os princípios da doutrina. A gente ainda se apega, eu acho uma frase interessante que a gente ouviu assim: fulano foi a reencarnação de quem? Essa frase, do ponto de vista doutrinário, está absolutamente equivocada. Uma personalidade, ela não é a reencarnação da outra personalidade. O João, quando desencarnar, desencarnou. O que vai acontecer é que você tem uma individualidade que tem diversas personalidades. E a gente consegue se referir às personalidades, mas a gente não acessa aquilo que o Espiritismo nos traz, que é a individualidade. Um exemplo para a gente de quanto isso não é simples. Então não podemos achar que isso é simples. Mas Kardec dá um mapa. A partir do capítulo 11 até o 17 é um roteiro. É o que eu, como indivíduo, tenho que fazer para atingir aquele estado de espírito bem-aventurado. Então ele vai dizer: amar ao próximo, amar aos inimigos. Percebe crescendo? Eu preciso primeiro amar o próximo. Depois eu preciso amar os inimigos. Mas esse amor exige um tipo de ação. Como é que eu externalizo isso? Quer dizer, não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. E ali nós temos um crescendo até o 17, que é o ser perfeito. No 17, ser perfeito, você atinge o ponto máximo do indivíduo. É ali que está descrito os caracteres do homem bem. É ali que está descrito como a doutrina espírita faculta esse homem de bem, ele se desenvolver. E depois que a gente chega ao ponto do indivíduo, a gente volta àquela mensagem que o Espírito deu a Kardec, uma resposta. A vida prática das nações ao ligar instruções excelentes. Porque não adianta eu me iluminar. É preciso que a coletividade se ilumine. É preciso que a humanidade, por isso que o Cristo vem, o Cristo encarna. Por que ele encarna? Porque é preciso que a humanidade avance. Então aí Kardec vai tratar dos aspectos coletivos. E ele muda até a forma de tratar, a forma de falar nos capítulos, a forma de escrever. Porque nos muitos os chamados poucos escolhidos são aspectos coletivos. A fé transporta montanha é a fé, a confiança para agir no mundo, para vencer os desafios e condições que o mundo oferece. E ele vai tratar até o capítulo 26, que é o dar de graça e de graça. Isso diz respeito às nossas interações na coletividade. E Kardec encerra o Evangelho segundo o Espiritismo com 2 capítulos, que é o Pedir e Obtereis, uma coletânea de preces espíritas. Eu vou falar um pouco mais da coletânea, quando estiver falando da Espírita. Tá? Gente, até aqui está um pouquinho rápido pelo tempo. Faz sentido, quem está viajando muito, né? Quem estuda a obra, como é que está? Lá na frente? Tá bom. O que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele dá uma introdução. Essa introdução é fundamental. Se nós pudéssemos sempre começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, resgatando a introdução de Kardec, muitas das dúvidas seriam resolvidas logo de cara.
Porque aqui Kardec vai dizer os objetivos, as diretrizes do estudo, vai dar as informações necessárias para o entendimento, de aspectos culturais, de aspectos jurídicos. Ele vai fazer isso. Ele vai tratar da autoridade da doutrina espírita. Ele deixa isso claro, como é que você configura alguma coisa que pode ser como espiritismo, diferente daquelas opiniões que respeita, escuta, anota, analisa, mas são opiniões. Não passaram pelo crime da universalidade, que é o elemento que Kardec define como sendo identificador da autoridade da doutrina espírita. Essa introdução é importante. A partir daí, a base, que são aqueles 4 capítulos. O Kardec estrutura, vindo das 3 revelações, o reino dos céus, as muitas moradas e a reencarnação. Isso aqui é verdade. Se você não acreditar nisso aqui, sinto muito, não dá para se ficar. Se não acreditarmos que há uma revelação progressiva, eu vou entrar em detalhes dessas situações, que há um reino dos céus, que há muitas moradas, que há reencarnação, não confio. É aquilo que Kardec falou: quando você for trazer uma pessoa para a vida doutrina, tornai-o primeiro espiritualista, para depois ele ser espírita. Porque senão a pessoa vai entender na superficialidade. E vai, às vezes, criticar aquilo que ela não conhece, porque não internalizou a base. Depois, os 2 capítulos que tratam da redenção individual. Esses capítulos, dos 5 até o 17, são necessidades individuais. O debate, a discussão, a reflexão aqui tem que ser dirigida para o indivíduo, porque é ele que vai encontrar situações de aflição. É ele que vai encontrar os desafios do amar ao próximo, do amar ao inimigo, de agir de uma maneira que seja da caridade legítima. E depois, os capítulos que tratam da vida de relações. Os 2 últimos capítulos tratam da oração, que é o processo de união da criatura com o Criador. A gente vai deixar isso muito claro no capítulo. E aqui nós temos os capítulos 27 e 28. Uma coisa que nos chamou muita atenção foi quando Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo resume a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ali nós temos a verdade, o caminho, a vida e a união com Deus. E não é sem propósito que no mesmo versículo, no mesmo capítulo, em que esse versículo está, que é o capítulo 14 de João, o que é que tem no capítulo 14 de João? A promessa do Consolador. É no capítulo 14 do Evangelho de João, onde tem uma fala de Jesus, resume a estrutura do Evangelho, que nós vamos encontrar: se me amares, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador para que a grandiosidade dessa obra é algo que nós estamos começando a entender. Tem coisa muito mais séria dentro do Evangelho segundo o Espiritismo do que a gente pode imaginar. Aqui, as diretrizes que o Flávio vai abordar, eu queria passar aqui pelos capítulos. Voltando àquela frase de Kardec, o que a gente vai tentar aqui agora é entender um pouco dessa natureza de como é que ele agrupa e da sequência que ele dá aos capítulos. Porque quando a gente estiver trabalhando com determinada turma, é muito importante a gente fazer a conexão, para que não fique parecendo que a pessoa que chegou aqui para falar do capítulo 14 vai pegar um capítulo aqui do nada. Ele tem uma vinculação com 13, ele prepara os
isso tem uma estrutura. O codificador diz que existe. Isso aqui não é o Saulo que está dizendo. É Kardec que diz que fez esse trabalho de modo que elas pudessem ser deduzidas umas das outras. De maneira geral, e aqui, gente, são diretrizes, tá? Diretrizes a gente vai encontrar isso aqui sendo utilizado, mas não é um método cartesiano, não é uma prescrição, não é uma receita. É aquilo que a gente tirou de analisar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tentando entender o conjunto dele, o todo. Olhar como alguém que olha de cima do monte, tenta entender os contornos da floresta, para depois mergulhar na árvore, nos detalhes, tentar aprofundar, mas depois de ter uma visão do conjunto. Na maioria das vezes, nós temos aqui um capítulo. Ver se eu consigo lá. Bom, nós temos o capítulo precedente, prepara o capítulo que está sendo analisado, e esse capítulo que está sendo analisado, ele lança as bases para o capítulo seguinte. Esse é o caminho que o Kardec segue. Para estruturar o capítulo, ele traz 95% dos casos um versículo inicial que dá nome ao capítulo. Existem exceções. Quando vai no capítulo da reencarnação, por exemplo, o versículo que dá nome ao capítulo não é o primeiro que está, porque ali há uma lógica na argumentação de Kardec. Mas todos os capítulos derivam de um versículo-chave. 95% dos casos é o primeiro versículo. Há poucas exceções. Depois Kardec faz uma coisa muito interessante, que é separar versículos satélites. Lembra que ele falou que ele agrupou várias máximas de acordo com a natureza? Então ele pegou, naquela época eu fico imaginando que hoje, você entra no Google, digita um versículo, digita a palavra, sai todos os versículos, você busca aqui, sai no grego, no latim, é tão fácil. Kardec era a luz de zero. E papel. Quantas vezes esse homem deve ter manuseado o texto do Novo Testamento para produzir o Evangelho segundo o Espiritismo? E a gente faz uma pergunta: quantas vezes nós manuseamos o texto do Novo Testamento para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Mas deve ter feito isso centenas de vezes. Centenas. Analisando. Lógico, a inspiração do alto, mas quem é médico sabe que os espíritos raramente, né, então, eles que a pessoa faz assim, procura lá, é difícil. O pior é sobretudo a parte do velho. A do novo até existia, você pegar aquela coisa, passagem concordante e tal, etc. Agora do velho, criar relação com o espiritismo, não tinha. Foi método bruto mesmo. Você fez isso, um esforço do codificador para buscar esse versículo. Depois Kardec comenta, que também 95% dos capítulos tem comentário de Kardec, tem alguns que não tem, os trabalhadores da última hora não tem, porque ali nós temos uma parábola que Jesus contou e uma interpretação do Espírito de verdade sobre a parábola. Eu acho que é suficiente, né? E nós temos quem disse e ele voltando e interpretando a parábola. E depois nós temos comentários dos Espíritos, que também estão presentes na maioria dos capítulos, exceto em alguns, né? E vós, por exemplo, não tem comentários dos Espíritos, sempre isso é um problema nosso, não é um problema dos Espíritos. A gente tem que se entender nessas relações afetivas, mas Kardec dá uma aula de interpretação bíblica, porque Kardec vai analisar a questão do divórcio a partir do diálogo com Jesus, que cita o Velho Testamento, embora isso não esteja explicitamente presente no texto. Kardec é preciso na hora que ele faz a interpretação da fala de Jesus. Então nós vamos fazer aqui o seguinte, vamos ver se isso se aplica aos capítulos. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Na introdução, nós temos lá no item 3 notícias históricas. O povo hebreu, os teus, saduceus, fariseus, o povo do entendimento, da cultura daquela época, as recomendações em relação à linguagem, está tudo lá na introdução. Aí o primeiro capítulo não vim destruir a lei, que prepara o meu reino, não é esse mundo. Então,
uma conexão profunda entre esses dois capítulos. O que Kardec traz como versículo-chave? Mateus 5, 17 e 18, onde Jesus diz: não viva escrito a lei, mas dá-lhe cumprimento, propriedade do cumprimento, iota. Obviamente Jesus não falou iota, né? Iota é grego, fio, que é uma correspondente hebraico, aramaico, será retirado da lei, até que os céus e a terra passem. Esses céus e a terra é interessante, porque nós temos no Novo Testamento, quando Jesus fala céus e terra, ele está se referindo ao Gênesis. Primeiro versículo, ele está dizendo assim: Deus criou os céus e a terra. E isso vai ser amarrado lá no Apocalipse. No penúltimo capítulo do Apocalipse, quando João diz assim: haverá um novo céu e uma nova terra. Está para a gente estudando o Novo Testamento do Apocalipse, onde a gente tratar desse versículo. Aqui, Jesus faz um link entre o Velho Testamento, fala dele, aquilo que João quer dizer lá no Apocalipse. E Kardec traz o texto do Velho Testamento, o texto dos 10 mandamentos. Só isso aí já devia ser motivo suficiente para que nós afastássemos em definitivo o preconceito que às vezes existe em relação ao estudo do Novo e Velho Testamento dentro do estudo. Só isso. Porque o codificador aqui no primeiro capítulo está dando essa diretriz. E se não bastasse, o primeiro espírito que tem uma comunicação transcrita para o Evangelho é intitulado por Kardec de um espírito israelita. Porque são mensagens que uma família israelita recebeu e mandou para Kardec. 3 mensagens. Kardec faz um resumo, um apanhado dessas 3 mensagens e coloca no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo que é interessante. E nós vamos ter aí a nova era, que é o Espírito Israelita, Fênelon e Erasto. O que chama a atenção aqui é que Kardec, nesse capítulo, estabelece a conexão entre as 3 revelações e entre a ciência e a religião. Se a gente fosse estudar essa temática só com profundidade, a gente vai gastar um ano para entender as conexões das 3 religiões, entender ciência das 3 revelações e a conexão entre ciência e religião. Kardec faz isso no primeiro capítulo. No segundo capítulo, lembrando que o método ele aparece na maioria, mas não em todos, Kardec pega um versículo de João 18, 33, 36, 37. Veja que ele não pega um versículo em sequência. Ele faz um trabalho de seleção, a zelo, a esforço, a dedicação, a energia gasta pelo codificador nessa estruturação. E aí Kardec vai trazer a vida futura, a realeza de Jesus. A realeza de Jesus, é interessante que é um tópico que não constava na primeira edição do Imitação do Evangelho. Kardec introduz isso na terceira, fazendo uma reflexão se não teria Jesus também uma realeza terrena. Então, óbvio que também foi inserido alguns pontos importantes entre a primeira edição e a edição definitiva. E depois uma rainha de França. Qual é a conexão? Kardec diz nesse capítulo: esse dogma, meu reino não é deste mundo, pode ser considerado, portanto, como ponto central do ensino do Cristo. Razão pela qual está colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É o codificador que diz por que o capítulo 2 é meu reino não é deste mundo. Porque esse é um ponto central. E aqui a palavra dogma, nós temos que tomar cuidado com ela, porque a gente acostumou com o sentido de dogma a partir da visão católica, protestante, da nossa cultura. Precisamos entender que dogma está em português, Kardec escreveu em francês, então há problemas com relação ao entendimento que falaram, mas está muito claro ali a sequência. Depois de tratar pela edição das 3 revelações, ciência e religião como base, Kardec coloca o ponto central do ensino do Cristo. É isso que faz. E uma coisa interessante que eu particularmente acho muito bonita é como Kardec estrutura esse capítulo. Porque ele parte de um diálogo de Jesus com o rei terreno, Pilatos.
governador terrível. E ele encerra o capítulo com um depoimento de uma rainha desencarnada. Olha o fechamento que Kardec faz. Jesus conversando com o governador encarnado, e no final, uma mensagem trazida por alguém que ocupou o posto de realeza desencarnado. Depois desse capítulo, nós temos o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, João 14, 1 a 3. E aqui, partindo do meu reino não é deste mundo, o que acontece? Quando Jesus diz assim, meu reino não é desse mundo, ele abre espaço para uma compreensão mais ampla, ainda limitada, ao que as pessoas daquela época entender, do universo, do cosmos. Há um reino que não é deste mundo. Se esse reino não é deste mundo, como é que ele é? O que tem nele? Como é que as coisas estão? Daqui a gente sabe. Tem a Palestina, o Império Romano, as pessoas viajam. E esse reino do céu? Como é que é esse negócio? Aí Kardec vai tratar. Depois de um reino do céu, são analisadas as diferentes moradas sob dois aspectos: mundos, tá? E a primeira proposta religiosa na história da humanidade, que traz a concepção de um Deus universal. Primeiro, que considera a vida em outros planetas, que hoje é senso comum, para lembrar a gente que o espírito é patrimônio da humanidade, não é doutrina dos espíritas, é doutrina dos espíritos. Nós temos a honra, o privilégio de ter isso em primeira mão. A gente assiste o filme na matinê para poder fazer spoiler para todo mundo, mas é patrimônio da humanidade. Esses princípios aqui, um dia, serão senso comum. O espiritismo como religião, como movimento organizado, não necessariamente, mas os princípios serão senso comum. E muitos deles já o são. E Allan Kardec traz a descrição das categorias dos mundos que ele estabelece nesse capítulo. E aqui eu acho muito importante a gente focar o mundo de regeneração, porque tem muita fantasia em relação ao mundo de regeneração dita dentro do movimento espírita. A gente acha que o mundo de regeneração é um mundo feliz. Não é isso que Santo Agostinho diz. O que é o mundo de regeneração? É um mundo de convalescência. A alma toma fôlego, ela descansa. Não é um mundo onde o mal deixou de existir. Então a gente fica achando que tudo quanto é espírito mal vai ser degradado. Às vezes a pessoa deve estudar e fizer isso. Não está dizendo aqui que esse mundo de regeneração é um mundo feliz. Feliz é lá na frente, de todos lá na frente. Aqui é um período, né, de recomposição. Depois de ter tratado de um reino dos céus, de estruturar esse reino, muitas moradas, estados da alma, né? Quando a gente compreender, aí vem uma pergunta, né? Como é que eu me desloco nisso? Como é que eu saio de um para o outro? A verdade é assim. Mas só depois de compreender o reino que não é material, que existem muitas moradas, diversos estados da alma, e aí Kardec coloca a questão da reencarnação. E Allan Kardec, nós não vamos ter jeito de aprofundar isso aqui, mas ele trata do ponto de vista religioso, filosófico e científico, dentro desse capítulo, a reencarnação. Entendendo ciência do espiritismo como ciência de observação e não ciência de experimentação. São duas coisas diferentes. O espiritismo é ciência de observação, não é ciência de experimentação. Você não pode tomar conta daquilo que o espírito quer o que ele vai fazer. Eu vi um documentário uma vez de uma médica jovem, dulce, que tinha capacidade de cura. Uma mediunidade que a gente conhece muito bem. Na Rússia, na segunda metade do século passado, as pessoas tinham certa dificuldade de entender e pegar a menina, levar para os Estados Unidos, botar dentro do laboratório para testar a mediunidade dela. Aí o que não foi, né? O espírito não foi, não deu errado. Porque você não põe aos espíritos
modelo de experimentação. Espiritismo é ciência de observação. E destaca só um ponto importante: a forma como Kardec comenta os versículos. O uso de traduções, de várias traduções, ele traz a tradução de Saci, a tradução do Ocelual, a tradução da igreja grega. Ele comenta versículos pontuais, passagens do Velho Testamento e demonstra o bom senso peculiar de Kardec. No capítulo 5, aí aqui a gente já começa a ver os outros versículos paralelos acontecerem com mais frequência. Né? Ele está estruturado que depois do não poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, a gente olha para as vicissitudes do mundo e tenta entender. Kardec vai voltar à questão 170. Questão dos bem-aventurados. Ele traz primeiro aquilo que é mais patente para o indivíduo, que são as aflições, as dificuldades, os problemas. E vai analisar cada uma delas. E ele é tão cuidadoso que normalmente a gente relaciona aquele comentário assim: bem-aventurados os pobres, a tradução vai ser no Espírito, em Espírito. E está em Mateus e em Lucas, tem só pobre. Aí ele pega de Lucas para analisar a questão da pobreza e traz para esse versículo para analisar os pobres no Espírito em outro capítulo. Ele analisou com detalhes esses versículos para fazer esse fechamento. É o capítulo com o maior número de instruções do Espírito. Por quê? Porque na hora de falar de vicissitude, as pessoas estão encarnadas, às vezes, pode parecer piegas quando você fala com a pessoa que é sofrendo. E até que traz maior quantidade do depoimento daqueles que já estão do lado de lá, que já cruzaram a barreira. Porque às vezes é fácil a gente ver quem chegou assim e fala, tem pessoa que está passando dificuldade, resignação, fica até que dá mais espaço para aqueles que já cruzaram a fronteira da morte mudar o seu depoimento. Kardec passa para o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Esse Cristo Consolador, ele diz o seguinte: todas as aflições encontram consolação na fé no futuro e na justiça de Deus. E Jesus ensinava. Só que esse ensino, ele foi incompleto. E para piorar, esquecido. Jesus não pôde dizer tudo. Seria muita luz as pessoas daquela comunidade, daquela época. E além disso, muito do que Jesus disse foi esquecido. Então, qual que é o papel da doutrina espírita? O Espiritismo vem trazer o conhecimento, chamado à lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança, que é um item 4, e ele traz 4 comunicações do Espírito de verdade. Tá? Comunicações em datas diferentes e em locais diferentes. Eu confesso, abriu só para você. Uma curiosidade, eu vou saber quem foi o médium. O médium do Espírito de verdade. E aí o Espírito médium foi o Robin. Eu fiquei chocado, então não foi nem o Batman, foi o Robin. Kardec traz essas 4 comunicações do Espírito de verdade para entender esse fechamento. Então, nós vamos passar um pouquinho rápido aqui o capítulo seguinte. Esse trabalho está em elaboração, não está completo. Tá? Nós temos até o capítulo 6 feito daquela forma, mas só para a gente ver a estrutura. Capítulo 12, mesma estrutura. Capítulo 16, mesma estrutura. Capítulo 18, mesma estrutura. O capítulo 20, que é um capítulo que não tem comentário de Kardec. Capítulo 28. E aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo, eu quero só dar uma pincelada com mais profundidade, porque aqui nós estamos mostrando a estrutura das relações, mas isso também tem um grau de profundidade no estudo. Quando nós analisamos esse capítulo 28, é o capítulo da coletânea. Nós vamos ver a mesma estrutura. Kardec traz um versículo-chave e versículos satélites. Qual é o versículo-chave que ele traz? A oração do Pai Nosso. Para analisar a questão da prece, versículo-chave,
ou os versículos-chave, são aqueles que registram a oração do Pai Nosso. Mas ele vai trazer mais outras 5 passagens, momentos muito interessantes. Quando ele vai falar das preces dentro das reuniões espíritas, ele vai se basear em um versículo do Novo Testamento. Allan Kardec escreve um preâmbulo sobre a prece. Ele analisa o Pai Nosso, versículo a versículo, detalhe a detalhe. Kardec faz essa análise. Ele analisa 32 situações da nossa vida. 32 situações. E preces que podem ser ditas nessas 32 situações. E agrupa essas preces em 5 categorias. Preces gerais, para si, para os obsidiados, para os outros e pelos que já não são da terra. Instruções dos Espíritos. 45 instruções dos Espíritos. Porque as preces que constam no capítulo final não foram elaboradas por Allan Kardec. São preces que os Espíritos ditaram. E ele vai definir: o objetivo da prece consiste em levar a nossa alma a Deus. Nesse dia. Mas prece é um negócio decorado. Qual que é a lógica desse negócio? Kardec começa o capítulo encarando esse problema. Aqui está ruim, gente, eu vou ler. Tá? Quando começa o capítulo, Kardec diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toca. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem no coração. Só aumentou a dúvida, né? Para quê? Aí ele vai dizer: os espíritos jamais prescrevem qualquer forma absoluta de prece. Aí ele vai dizer: quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos pontos, certos princípios da doutrina espírita, fazem também com o objetivo de auxiliar os que se sentem embaraços para externalizar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Então essas preces têm 3 objetivos: fixar determinadas ideias, facilitar para quem tem dificuldade de se analisar. Agora tem um que é um problema, porque ele diz textualmente: chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Essas preces estão ali para chamar a atenção sobre princípios da doutrina espírita. Como é que a gente vai entender isso? Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. E aqui nós temos as 32 situações. Em algumas ele dá mais de uma prece, por isso são 45 preces e 32 situações. E ele vai dizer: essas preces, esse conjunto, essa coletânea, é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro. Entendeu o que está me julgando? Os princípios da moral evangélica desenvolvidos no Evangelho têm a sua aplicação nas preces que Kardec selecionou. Um complemento aos ditados deles, aqueles ditados que estão lá em cada um dos capítulos, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. Seu tempo acabou. Vamos encerrar. Em que são lembrados. Vou tomar mais 5 minutos. Esse é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é quase o dobro do tamanho do segundo maior, que é o capítulo 26. Então, o capítulo 5 tem de 25 páginas, esse aqui tem quase 50. Nós precisamos olhar com um pouco mais de seriedade para isso. Porque foi o codificador que diz: complementa que são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. E aí Kardec, já prevendo assim da nossa parte, né, um certo desânimo em buscar esses princípios, o que ele faz? Para cada uma das situações, que aqui
Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Um pouquinho isso aqui. No item 3, que ele analisa a oração dominical, ele vai dizer lá no final, durante o texto, ele vai dizer assim, olha, dá uma olhada no capítulo 25, no capítulo 4, no capítulo 5, itens 4, 5, 7, 9, 12, 18, no capítulo 10, no capítulo 12, no capítulo 16. Quando ele vai no seguinte, reuniões espíritas, o prefácio dele, porque ele escreve um prefácio para cada situação, são 32 prefácios para essas situações, e a aplicabilidade dessas orações, o princípio ali desenvolvido, ele vai vincular. Olha, dá uma olhada no capítulo 10, capítulo 12. Isso aqui são referências que Allan Kardec coloca nos 84 itens que compõem esse capítulo. E aí a gente encerra aqui. E a ideia é a gente, de uma maneira geral, ver um pouco mais da grandiosidade dessa obra, do que ela tem, de como a gente pode explorar isso dentro dos nossos encontros. Esse material vai estar com o Xaxá, ele está pronto, do jeito, tá? Na medida que for ficando pronto os outros capítulos, a gente manda também, e cada um possa estruturar, usar da forma que a gente gostaria também que qualquer, não passou por revisão, mesmo aí de português, se tiver, manda pra gente, ajuda, tentar construir esse material. Obrigado pela paciência ao Flávio aí. Agradecemos ao Saulo aí nessa explanação. A gente não custa lembrar, mas o Edmar está aqui para me ajudar, né, Edmar? E nós estamos fazendo um curso de Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que o Saulo trouxe é a contribuição para que a gente atente para toda essa correlação dos capítulos, como esse livro surgiu. Então, a gente tem que saber isso, porque a gente tem que passar nas nossas aulas, vamos dizer assim. A gente tem que ter essa noção. Só que a aula em si ela tem uma particularidade, porque a gente estuda o capítulo, estuda o Evangelho do Espiritismo, mas a proposta é se prender a uma passagem do Evangelho. Pegar uma daquelas passagens que iniciam os capítulos e a gente dá uma esmiuçada nela, dá uma trabalhada nela à luz da doutrina espírita. Para isso, existem metodologias e metodologias. Né? O Flávio vai trazer para a gente a contribuição dele e vai falar um pouco sobre como está nesse diagrama último aí da segunda página, que até desmudou, deu uma mudada. Vou mudar o diagrama. Vou mudar o diagrama. Ele vai explicar um pouco para a gente como é que a gente pode estudar essa boa nova, que está escrita na passagem evangélica, né? Extraindo do Evangelho do Espiritismo, tá bom? Então, vai, fechar. Você vai usar ali nessa Lousa? Você já lousa, né? Oi, vai ter vários rabiscos. Deixa eu apagar. Vai lá, vai. Bom, então ficou para nós tratar dessa parte ligada ao estudo, de como proceder nos estudos. E como o Xaxá disse, existem várias maneiras, vários modos, algumas pessoas preferem chamar até de método. Eu particularmente não gosto muito da palavra método, porque o método pressupõe uma série de etapas, uma determinada sequência, para chegar num determinado resultado. É uma coisa que pode ser reproduzida pelas pessoas nos mais variados lugares. Ele é rebelde mesmo. Não, mas é verdade. Quando você fala em método, é isso. Você pode reproduzir. Laboratório X, laboratório Y, adota o método. É igual receita de bolo. Aquilo é um método. Uma pessoa pega, reproduz, a outra pega, reproduz também e chega no mesmo resultado, se você seguir certinho. Aqui eu coloquei, ele é chamado de diretrizes, porque é uma palavra que já dá um pouco da ideia. Não é um método, mas é um norte. São elementos para a gente se nortear. Mas eu gosto de chamar ainda de uma maneira um pouco mais sutil, como possibilidades. São possibilidades para a gente estudar. Pode servir para nós ou não, possibilidade por isso. Porque tem pessoas que falam, isso não faz sentido para mim, não vou usar. Tudo bem. E se adequa a cada situação.
Aqui nós vamos apresentar 5 possibilidades, que estão todas entrelaçadas. A gente vai apresentar de maneira separada por didatismo, mas que, se a gente for ver, nem todas essas possibilidades se aplicam em determinado estudo. A gente usa aquela que a gente acha interessante, a gente conjuga aquelas que a gente acha interessante. Então, antes de entrar nesses pontos, lembrando que o que a gente vai falar hoje está escrito, está no Reformador, de novembro, é esse artigo, Nos Passos de Kardec. Diretrizes para o estudo da Boa Nova, Estrelas do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui já tem meio que o resumo do que a gente vai falar hoje. Antes de entrar na questão das diretrizes, eu vou estabelecer 2 balizas, que é o que, na minha ideia, deve nortear o nosso estudo. A primeira delas, uma frase que eu gosto bastante, é uma extraída desse livrinho. Logo no prefácio dele, Mínimos, para quem não sabe, o Mínimos é o Antônio Vantuil de Freitas, aquele presidente da FEB, foi durante mais tempo, ele foi de 43, se não me engano, até 1970, presidente da FEB. Tinha amizade com o Chico, boa parte das obras foi publicada durante a sua presidência. E ele fez esse livro sob o pseudônimo de Mínimos, na época supervisionado pelo Chico e pelo Emmanuel. Isso está no livro, naquele da Solicada Schubert, eu esqueci o nome, Testemunho de Chico Xavier. Lá tem um registro falando isso. O interessante é a última frase desse prefácio. O Novo Testamento, revelação divina por instrumentos humanos, quais foram os seus autores, apresenta-nos muitos degraus de revelação e conhecimento, somente acessíveis pela evolução com o tempo, ou pela iluminação com esforço próprio. Aí vem a parte interessante, uma só luz por diversos filtros. Então essa é uma maneira da gente ver a revelação divina. O Velho Testamento foi um filtro, cada livro daquele um filtro. Novo Testamento, outro filtro. Todos os textos que tem aqui são filtros diferentes, mas tratando de uma mesma luz, refletindo uma mesma luz. Se nós considerarmos aquela frase de Kardec que está na introdução, que quando nós compreendemos a Boa Nova escrita nas letras, grafada nas letras, essas letras deixarão de ser mortas para viverem em nós. Nós também seremos filtros dessa revelação, dessa luz, porque os nossos atos refletirão o que está prescrito no alto. Então por isso é que eu falo, cada um vai ter uma interpretação, cada um vai achar algo interessante, cada um vai ter uma aplicação prática na sua vida. Então por isso, porque todos nós temos essa qualidade de ser filtro, um filtro ainda limitado, bem limitado, mas nós somos. Então esse seria o primeiro parâmetro, uma só luz, diversos filtros. Então cada evangelho é um filtro, tem gente que se identifica com um evangelho, com outro, prefere, etc. Por quê? Em função dessa identidade. Outro ponto, aqui se presta essa obra, resumidamente. Quando a gente fala em evangelho segundo o Espiritismo, para o que ela se volta? Assim, o que Kardec tratou como a coisa elementar dela, qual é o objeto dele? Parte moral. Tem mais alguma? O mais interessante... Não, de baliza, assim, pra gente, da obra. O que balizou a obra? Quem tem o evangelho aí? Abre na folha de rosto dele. Lê o título e subtítulo em voz alta. O Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então a gente vê que tem 3 elementos. Explicação das máximas morais do Cristo. Outra, concordância dessas máximas morais com o Espiritismo. Outra, aplicação dessas máximas morais às diversas circunstâncias da vida. Então, nessa frase Kardec já coloca, esse livro se presta ao quê? A isso, a esses 3 elementos. Que a gente vê na introdução, a questão moral, mas a gente vê que na introdução também tem esses elementos aqui. Então são esses 3. Então se a gente pegar e fizer um triângulo, vamos dizer assim, semelhante à bandeira de Minas, a gente vê aqui a explicação, vamos abreviar, explicações das máximas
morais do Cristo. Esse é uma face. Outra face é concordância sua concordância com o Espiritismo. Com o Espiritismo, é a outra face. Mais uma face. Sua aplicação às variadas circunstâncias da vida. Como é que é a frase? Aplicações em diversas circunstâncias. Sua aplicação às diversas situações da vida. Então, se a gente falar em termos de conhecimento, aqui bem ou mal a gente vai produzir um conhecimento ao longo do ano. Todo conhecimento é produzido a partir de um local de fala, a partir de um ponto, uma referência. A nossa referência nas aulas tem que ser essa. Então, nesse sentido, o nosso raio de atuação vai ser esse triângulo. Todas as aulas têm que estar situadas aqui dentro, nesse parâmetro. Então, se a gente vê, máximas morais do Cristo, preenche o triângulo. Vai, vamos colocar aqui. Tá aqui. Sua concordância com o Espiritismo. Outro elemento. Sua aplicação. Mais um. Se a gente for ver, constrói uma trama. O nosso objetivo é construir essa trama no curso. Então, tudo que a gente fizer aqui, até esses elementos que a gente vai expor, tem que estar emoldurado por isso. Isso aqui é a nossa moldura, a gente não pode sair disso, porque senão a gente foge aquilo que Kardec se propôs para essa obra. E ele fez isso justamente porque muita gente se perdeu ao longo dos séculos. Por isso é que ele divide aqueles vários assuntos, fala que os outros foram objeto de muitas contendas. E esse, a parte moral não é, mas a parte moral também só numa nuvem não adianta. Tem que ter concordância com o Espiritismo, porque ele é a chave para compreender as máximas. E tem que ter aplicação prática nas circunstâncias da vida. Então isso para nós é como se for a nossa âncora, né? Vou desenhar aqui uma âncora. Aqui nós temos a corrente, aqui a superfície. Um barco ancorado, ele vai muito além da âncora? Não. Vem vento, mexe, no máximo ele dá aquela circulada, né? Se estiver bem preso, a corrente bem fixada ali no barco, ele dá aquela circulada. Esse seria o raio de ação da gente perante o vasto oceano da interpretação. Porque a interpretação a gente pode fazer várias, usar várias obras. Enfim, a gente se perder às vezes de uma faceta da interpretação. Por isso que a gente tem essa âncora, para limitar. A gente tem que estar sempre lembrando da âncora ali embaixo e girar em torno dela. Então essa aqui é a nossa âncora. Então, dito essa baliza, essa questão referencial, que a gente chama de parâmetro, baliza, esse processo de ancoragem, a gente vai entrar agora nessas possibilidades, nessas ferramentas, nesses instrumentos. Porque cada uma dessas facetas serve como instrumento. É uma caixinha de ferramenta. Nós temos, igual a gente tem um estojo aqui. Mais simples ainda, é o exemplo prático. Nós temos ferramentas nesse estojo. Borracha, lápis, régua. Em determinada situação, nós pegamos uma régua e uma lapiseira. Nós conjugamos dois instrumentos. Em outra, uma lapiseira, uma borracha, dois instrumentos. Em outro, só uma lapiseira. E por aí vai. Então, a caixa de ferramenta é igual. A gente pega um alicate, segura um negócio, vem com a chave de fenda. Enfim. Ou numa cirurgia, o médico usa pinça para abrir o lugar, usa o bisturi. Isso é para servir desse jeito. Então tem várias combinações, dá para usar tudo, às vezes não. Às vezes a gente vem de um, parte para o outro, volta, é esse emaranhado mesmo. Mas vamos entrar nele, que senão o tempo não dá, nesses elementos. O primeiro deles é interrelacionamento de partes do Novo Testamento. Isso está, se a gente olhar os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, em 20 desses capítulos, isso aqui está presente. A gente percebe que Kardec, por exemplo, se a gente olhar o capítulo 4, que é o primeiro que aparece isso aí, que vai aparecer essas questões. Quem tiver aí pode abrir o capítulo 4. E tem 1, 2 e 3. A gente vai ver ali embaixo na referenciação, tem o texto em epígrafe,
Aí acaba o texto, tem o parênteses com a referenciação. O que Kardec usou, deixa eu achar meu papelzinho, outro. Não sei onde eu pus, mas depois eu procuro aquele papel com a... Depois eu acho. Oi? Depois eu acho aquele papel com as referências. Enfim, tem naquele livro Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para Estudos, a gente tem, achei, tá aqui ó, a gente tem uma lista de referências do Novo Testamento e do Velho. Então quando a gente pega um capítulo como esse, a gente vê que tem mais de uma referência para ele. A gente fica às vezes perdido. O que Kardec transcreveu? E por isso que nós fizemos esse capítulo, que é o penúltimo do livrinho. Quem tiver para mostrar a capa, olha, ironicamente eu não tinha em casa. Oi? Não, eu tenho aqui a cola dele, a minha. Mas enfim, se a gente pegar esse capítulo 4, por exemplo, item 1, ele indica Mateus 16, capítulo 16, versículos 13 a 17. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Nesse capítulo a gente indica um por um, e a gente vai ver, ali vai estar em negrito, que ele transcreveu nesse item 1, Mateus 16, 13 a 17. Marcos 8, 27 a 30 é passagem concordante. Ele interrelacionou o conhecimento, ou seja, o que está sendo tratado por Mateus é também trabalhado em Marcos. Então Kardec deixa essa pista para a gente ir atrás. Então quem tiver, pode ir atrás, ver, comparar, etc. Ver se acrescenta uma coisa ou não. Então esse é um primeiro ponto que está presente na obra do Kardec, a inter-relação de versículos. Isso está presente no capítulo 4, no 8, no 11, no 13, no 14, no 16, no 18, no 20, no 21, 24, 26, 28. Tem tudo isso, ele indica passagem concordante, ou ele faz essa inter-relação entre passagens do Novo. Acerca dessa inter-relação, é legal eu ler uma definição que eu achei aqui, deixa eu achar ela rapidinho aqui, sobre o que isso daí faz. Essa inter-relação, quem vai explicar um pouco para nós aqui, é o Luiz Alonso Schockel, acho que o nome dele é esse que se fala, que é o autor da Bíblia do Peregrino. Aquela verde que o Haroldo indica, a gente adota também. Olha o que ele vai dizer. Por quê? Porque quando a gente pega uma Bíblia, qualquer Bíblia, uma Bíblia assim, com concordância, com referência, uma Bíblia de estudo, é comum a gente encontrar notas de rodapé ao final da página, ou notas marginais, indicando essas passagens, indicando a correlação. Então tem o versículo do lado, tem a passagem falando Marcos, Mateus, tal, para a gente ir lá e conferir. Aí o Luiz Alonso Schockel fala para nós o que? Ao estudar as notas de rodapé, o leitor observará grande quantidade de citações de outros textos bíblicos. São referências significativas, não decorativas. Então não é para ficar bonitinho no canto da página. Tem um significado, tem um porquê. Projetam luz, estabelecem relações, colaboram para ir criando um contexto amplo. Convém que faça nas outras, ele diz, convém que faça isso nas nossas rodadas de estudo. Então lança mais luzes, por isso que é interessante, a gente conjuga luzes. Então se tem filtros, para a gente ver a luz que soltou de um filtro, a luz que passou pelo outro, a luz que passou pelo outro, para a gente ver o que dá, o que elas têm de comum. Um cuidado que a gente tem que ter, que geralmente a gente tende a ficar, muitas pessoas tendem a ir para o lado crítico. É diferente, aqui tem um cego, ali tem dois. Se é diferente, a não ser que a gente esteja fazendo um estudo específico de comparação delas, etc., deixa para lá as diferenças, vamos ver o que elas têm em comum. Essa é a questão. Ou o que elas têm de convergente. Às vezes é uma informação que converge, aconteceu de manhã, nessa aqui fala e nessa não. Então você vai agregando, porque aqui nós estamos buscando convergências. É aquilo que Kardec utilizou, universalidade da comunicação dos espíritos. Ele viu o que aconteceu num canto, no outro, viu a convergência. Nós também, para a gente não se perder tanto nas derivações, a gente tentar considerar essa inter-relação do ponto de vista da convergência e do ponto de vista da soma das informações, para formar esse quadro. Outro ponto interessante
que Kardec também adota no Evangelho segundo o Espiritismo, outro indício que há, porque isso aqui que a gente mapeou é em função de indício. Kardec não deixou um método escrito, a não ser aquele no início do Livro dos Espíritos um pouquinho, aquele fala da universalidade, mas ele não deixou. O que a gente tem? Pistas, indícios deixados no Evangelho. Então o outro indício que ele deixou é o de recurso a trechos do Velho Testamento. Esses dois, tanto Novo e Velho, a gente pode colocar num pacote só, se quiser. Ou seja, essa inter-relação dos textos bíblicos, essa correlação, enfim, a gente pode colocar nesse pacote. Mas por que eu coloquei recurso? Porque nem sempre a gente vai achar passagem concordante com tudo que Kardec pôs, ou com tudo que há no Novo Testamento, 100%, versículo por versículo. Não. Alguns retomam o Velho Testamento, outros não. Então, caso haja essa retomada, convém que a gente volte lá só para ver como é que aconteceu, como é que está, etc., se tem essa conexão mesmo. Enfim, então, quando oportuno, a gente volta ao Velho. Kardec fez isso, por exemplo, no capítulo 1. Não vim destruir a lei, mas cumprir. Resumindo, a frase é um pouco assim, resumida. Que lei é essa? Ele coloca ali embaixo o resumo da lei, que o próprio Moisés resumiu, o decálogo, foi o que ele recebeu, o princípio básico que ele recebeu, e depois ele desdobrou em vários livros. Ele coloca ali, a lei é isso, ó, segundo o Velho Testamento. E se a gente for conferir, ela vai estar presente em Êxodo, Deuteronômio, com variações de escrita, mas ela está presente nesses dois. Quem quiser anotar, tem aqui, ó, a gente vê, só para... Onde é que está essa passagem? Aqui, ó. Decálogo, Êxodos 20, 2 a 5, 7 a 8, 12 a 17. Deuteronômio, capítulo 5, item 6, versículos 6 a 9, 11 a 12, 16 a 21. Nesses dois textos há essa lei, o decálogo, essa lei de Moisés. Então a gente vê que Kardec recorre, ele volta, mas ele não volta só nesse capítulo, ele volta também, por exemplo, no capítulo 4, no capítulo 1, que é esse que a gente tratou, no capítulo 4, no capítulo 14, no capítulo 21. No capítulo 1 ele cita esse trecho do decálogo. Capítulo 4 ele vai falar de Isaías, capítulo 14, Jó, capítulo 21, Jeremias. E ele também, se não me engano, nesse capítulo, acho que é no 21 mesmo, tem um fragmento do Gênesis que ele transcreve dentro de um texto. Mas ainda não está tudo mapeado, tem coisa que tem que ainda olhar no Evangelho todo para ver nos comentários de Kardec o que ele cita do Velho e até do Novo, porque às vezes ele cita uma passagem sem referenciar, sem estar em epígrafe, está no texto dele. Mas só para a gente ter um exemplo, que ele recorreu a esses textos do Velho Testamento para esclarecer pontos do Novo, mostrar a relação que há. E ele sempre buscou a questão da convergência. Ele não buscou Isaías para falar, olha, ele está desmentindo o que tem aqui no Novo. Não, ele buscou para referendar. Jó a mesma coisa, Jeremias a mesma coisa, o Gênesis a mesma coisa, e por aí vai. E Kardec tinha consciência disso, porque no capítulo 1, item 3, ele vai dizer para nós: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, aquela lei que está no decálogo, porque o desdobramento da lei é uma lei positiva, já é uma lei humana. Aquilo passa com o tempo, ela é limitada a uma determinada cultura, a um determinado horizonte cultural. Então ele não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então Kardec sabia disso, por isso é que ele elaborou o Evangelho também se valendo dessa possibilidade de buscar recursos no Velho quando fosse oportuno. Outra coisa para nós observarmos aqui, tanto desse primeiro item quanto do segundo, a questão de a gente comparar passagens no Novo Testamento, voltar ao Velho, é um texto que eu acho legal a gente citar, que está em toda a introdução das Bíblias da SBD, sobretudo a RA, que ele vai dar uma definição dessa inter-relação da Bíblia que eu acho bem legal.
Um dos fatos marcantes na Bíblia é o interrelacionamento dos conteúdos dos livros bíblicos. Isso é evidente, em primeiro lugar, pelas citações de passagens de um livro em outro, ou até em mais de um. Além disso, há outras passagens bíblicas relacionadas entre si, seja pela terminologia, seja pelo conteúdo semelhante. Então, conteúdo semelhante a gente consegue localizar nessa questão das referências, que na maioria dos casos está pronta para nós, nas Bíblias. A questão da terminologia, a gente pode recorrer a uma concordância bíblica, por exemplo. É a ferramenta mais fácil, mais barata, por enquanto, acho que a maioria vai ter acesso a isso. Algumas Bíblias têm no final essa concordância. A gente pode ir com PDF, buscar também a palavra lá, enfim. Essas Bíblias digitais, tem vários recursos. Mas aqui são elencadas as principais palavras e as ocorrências delas, com um resuminho da passagem, para a gente olhar se tem a ver ou não. Porque às vezes uma outra ocorrência da palavra lança luzes para o entendimento daquela palavra naquele contexto que a gente está trabalhando. Mais para frente a gente vai tentar explicar isso um pouquinho, se der tempo. Então, concordância bíblica, o que é, para quem não sabe? Eu trouxe aqui também um trecho de uma introdução de uma concordância bíblica, para a gente entender. Concordância ou chave bíblica é uma palavra usada há muitos anos para descrever índice de palavras, com ou sem contexto, mas sempre com referência para facilitar a pesquisa de um livro ou documento. Embora não exista, por enquanto, essa definição de concordância em nossos dicionários, aqui no português, né? Existem, de fato, alguns livros que utilizam a palavra no seu título para descrever o seu conteúdo. Fora do Brasil, uma das definições principais de concordância é índice em ordem alfabética das palavras de um livro ou artigo, ou descobridor de texto, que possibilita ao leitor a localização de uma determinada passagem através da procura da palavra-chave da mesma. Então, por exemplo, esses dias eu estava até contando para o Xaxá, eu vi um filme do Fury, aquele dos tanques de guerra do Brad Pitt, sabe? Lançou novo. Eu estava vendo lá o filme, eles citaram uma passagem bíblica. Eu, caramba, essa passagem é boa. Aí eu fui lá ver concordância bíblica, que eu falei, mundo, tal, não ame o mundo, tal, etc. Eu falei, vamos lá, mundo, que é a palavra que eu lembrei. Vamos olhar aqui que trata disso. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Como é que você acha que eu achei isso? Com concordância. Então é interessante a gente usar dessa ferramenta para a gente ver a terminologia, cumprir, onde aparece. Por exemplo, para a gente entender um pouco essa questão. Então esses foram os dois primeiros. O terceiro item, para a gente não se alongar muito, que a gente conseguiu pensar do Evangelho, é a comparação de traduções. Isso vai estar presente no capítulo 4 também. O capítulo 4 vai trazer essas questões da comparação das traduções. Nesse capítulo, Kardec ele usou 4 traduções ao todo. Ele usou a do Saci, que é a base para o Evangelho, que é uma Bíblia de vertente católica, ou uma tradução católica, em cima da Vulgata, que é aquele texto latino que perdurou por boa parte da Idade Média, que vigorou na Idade Média, era a base para os estudos religiosos, mas que a partir do século XVI foi relativizado com a aparição do texto grego. Reaparição, né? Enfim, a outra tradução que ele usou é uma tradução protestante, de Jean Frédéric Osterwald, depende da língua que a gente vai usar para pronunciar o nome dele. E a outra que ele usou é a versão da igreja grega, também denominada Septuaginta. Só que tem mais uma. Isso aqui aparece no item 14. Ele coloca as 3 do capítulo 4. As 3 enfileiradas. Só que antes, no item 7, tem uma nota de rodapé, onde ele interpreta o Espírito Santo. Ele faz uma comparação entre Saci e Lamennais. É uma outra versão, uma outra tradução agora do Novo Testamento. Então ele usa essas 4. Ele usa o Saci, ele usa o Osterwald, a versão da igreja grega Septuaginta e o Lamennais. Para nós, em termos práticos, o
o que a gente pode fazer? Aqui é um ponto que vai de acordo com o conhecimento. Se a pessoa conhece grego, ela volta lá atrás no grego, puxa na origem e sai comparando com as diversas traduções. A pessoa faz isso, ela pega e vai. Quem conhece outras línguas, pega, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém em português e pega a original francesa, compara. Ou, por exemplo, um Kardec que está lá, o texto original em francês, compara com o Guilherme Ribeiro, compara com o Evandro, que está Evandro Noleto Bezerra, o Salvador Gentili, enfim. Vai de acordo com o que você tem, com o instrumental que você possui. Mas um exemplo que a gente pode dar, só para essa questão de tradução, é que a gente pode fazer isso utilizando as traduções em português. Talvez não seja aquele recurso acadêmico, aquele recurso, digamos assim, castiço, que vai chegar exatamente naquilo, mas é algo que às vezes nos ajuda a conjugar mais luzes. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui a luz divina, né? Aqui é o grego, é um filtro que ela passou. Aí quando a gente fala em tradução moderna, de um lado a gente tem as chamadas traduções que eles vão dizer de equivalência formal. Ou seja, tradução de equivalência formal, vamos só ver aqui a definição. Traduções literais. Existe uma escala de medição das traduções. De um lado da escala estão as traduções literais, que são essa de equivalência formal, que reproduzem na língua receptora, no caso português, as formas gramaticais da língua fonte, no caso hebraico, aramaico ou grego. As traduções se denominam, os tradutores as denominam de tradução de equivalência formal. Tem vários textos desse tipo. Bíblia de Jerusalém, tradução ecumênica da Bíblia. A gente tem o Novo Testamento do Haroldo. E tem também aquela que a gente mais conhece, João Ferreira de Almeida. Ela cai nesse pacote também. Tanto a revista corrigida quanto a revista atualizada. Cai nesse pacote, das literais. Do outro lado, a gente tem um outro tipo. Aqui, no outro extremo da escala, encontra-se as traduções de equivalência dinâmica ou funcional, que objetivam reproduzir na língua receptora o significado compreendido pelos leitores originais, sem, entretanto, transpor as formas gramaticais da língua fonte. Essas são popularmente denominadas paráfrases. Então existem essas paráfrases. Tem os seus problemas, tem inúmeros, quando a gente volta para o grego. Mas uma ideia que a gente pode ter é do mesmo jeito que as luzes vêm para cá, foram transportadas para cá, foram transportadas para cá, agora a gente fazer um ponto de entroncamento aqui, para a gente tentar conjugar isso e ver se a gente entende melhor. Para alguns casos esclarece, para outros não. Essa é a questão, a gente conjugar. A Bíblia do Peregrino, ela está em algum ponto entre essas. Ela tem variações, ela já não é uma coisa tão literal. A NVI também, Nova Versão Internacional, também está no meio aqui. Ela articula paráfrase com literal. E aqui tem a nova tradução na linguagem dos dias de hoje, NTLH, o nome dela. Você vai dar um exemplo prático para isso aí? Eu quero, vou dar, pretendo, se tempo der. Enfim, isso aqui é tradução. Mas a gente não pode cair em exagero nesses pontos. O próprio Emmanuel, ele tem a gente não pode perder o nosso fim, que é o fim moral. Entender isso aqui, ó. A gente não pode sair disso. E Emmanuel tem uma frase que relata bem. Eu pensei alguns trechos da primeira mensagem desse livro, Anti-Evangelho, Construção do Amor, o nome do livro. Realmente, por séculos sucessivos, temos realizado a transliteração do Evangelho em todos os climas culturais. Indubitavelmente, não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do conhecimento, que não essa através da letra. Contudo, não basta nos detenhamos na fraseologia brilhante. O cristianismo não é somente forma, é acima de tudo essência. É indispensável que o apelo do grande renovador encontre resposta na consciência e no coração, em nossas ideias e em nossos sentimentos. Então essa é a questão. A gente fica preso às vezes na forma, às vezes dificulta. A gente tem que buscar a essência. A forma é uma ferramenta, um meio para a gente acessar essa essência. Então por isso que eu falo, ambas as formas ou variações são válidas desde que a gente conjuga o mesmo fim. Você não é um trabalho de comparação de tradução, é para ver, tem, converge e tal, legal, então é isso aí, o caminho está certo. Enfim,
O Xaxá até falou de um exemplo, eu vou correr aqui só rapidinho, eu vou dar um exemplo passando por todas. Pois é, tem que correr. Tradução foi esse. O outro é conhecimento de especialistas, é o outro item, que está presente também no Evangelho segundo o Espiritismo. Onde isso aparece? Em um capítulo cabeludo do Evangelho, né? Quando ele fala da estranha moral. Capítulo complicado, controverso, de difícil compreensão. E o especialista também aparece em uma nota de rodapé do capítulo 4. Os capítulos 23 e 4, na minha opinião, acho que foi o Kardec que teve mais trabalho, porque é onde ele usa de tudo que ele dispunha. A gente encontra todos esses elementos nesses capítulos, se a gente olhar, só nesses, capítulo 4 e 23. Kardec usou de tudo, que ele tinha na mão ali para tentar fazer aquela coisa. Acho que foram os dois mais trabalhosos dele. Nesse capítulo 24, é onde ele vai dizer que é necessário levar-se em conta os costumes e o caráter dos povos pela influência que exercem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento escapa o sentido verdadeiro de certas palavras. Para colocar isso em prática, ele recorreu ao conhecimento de Pesani. O nome inteiro é Jacques André Pesani. Era advogado da Corte Imperial de Lyon. Ele era filósofo também, premiado pela Academia de Ciências Morais e Políticas, e tinha uma grande erudição no campo da linguística. Então ele recorreu ao Pesani para explicar ódio, o que significava, o que era, qual foi a trajetória linguística dessa palavra. E ele usou também, ele indica, no capítulo 4, quando ele vai falar da reencarnação, princípio ou dogma da reencarnação, ele indica a obra Pluralidade das Existências da Alma como algo complementar para abrir o horizonte sobre o assunto. Então, quando a coisa engrossa, o Kardec recorre ao conhecimento produzido por especialistas. Nesse campo, vale salientar, entra conhecimento linguístico, se a gente quiser buscar, conhecimento histórico, conhecimento geográfico, conhecimento cultural, todos esses conhecimentos de caráter mais humano, ou produzido no campo das letras humanas, se encaixam aqui. Então a gente recorre àquilo que dá, consulta atlas, enciclopédia, vê nota de rodapé de Bíblia de estudo, por aí vai. E o outro elemento, o último, é aquele que todo mundo já conhece, a chave espírita. Chave espírita é aquilo que Kardec nos coloca, inclusive o Saulo já explicou. O espiritismo é a chave com o auxílio da qual se explica tudo com facilidade. Kardec, ao longo do Evangelho, ele cita, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Ele manda o leitor ir lá, é que a gente não vai, mas ele manda ir lá. Ele manda também, ele sugere ir ao livro, o que é o Espiritismo. Livro dos Espíritos no capítulo 4, que é o Espiritismo no capítulo 4 também. Livro dos Médiuns, capítulos 13, 21, 26. 13, 21, 25, 26, 28. Isso no Evangelho segundo o Espiritismo. É onde é a indicação para a gente ir atrás do livro. Céu e Inferno, na introdução e nos capítulos 26, 27 e 28. Revista Espírita no capítulo 28. A Gênese não aparece porque em 1866, que é a edição base, a terceira, não havia ainda a Gênese. Ela só sairia em 68. Então a gente vê que ele utiliza isso. Só que tem uma outra frase de Kardec que nos ajuda a vincular tudo isso que ele já dispunha naquela época, todas essas comunicações que ele colocou aqui para nos facilitar, que até levou ele a produzir essas obras, com o que a gente angariou no século XX, chamadas obras subsidiárias. No final da introdução tem uma frase do Kardec, do Evangelho: graças às relações estabelecidas daqui em diante e de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos já não será letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática a conselho de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então ele coloca relações estabelecidas daqui em diante. Ele fala, a coisa não vai parar. Isso aqui é o começo da coisa, mas não vai parar. E é nesse ponto que a gente chama atenção, sobretudo para as obras de Emmanuel. As obras escritas por ele ou coordenadas por ele, porque toda a psicografia de Chico Xavier foi coordenada por ele, tudo passou pelo seu aval. Por que Emmanuel? Naquele livro organizado pelo Saulo, Evangelho por Emmanuel,
no final do prefácio da apresentação da Joana de Ângeles, né, ela vai ter a seguinte frase: na condição de hermeneuta sábio, o nobre mentor, no caso Emmanuel, soube retirar a ganga que envolve o diamante estelar da revelação divina, apresentando em todo o seu esplendor e atualidade, porque os ensinamentos de Jesus estão dirigidos a todas as épocas da humanidade. Então ela mesmo coloca, o que é o grande espírito versado em Evangelho? Emmanuel. Aí a gente pega Emmanuel, a gente pode pegar Humberto de Campos, que é muito bom também, Neil Lúcio, entre outros, para a gente entender. Nessa coleção que o Saulo organizou, as mensagens estão em sequência, os versículos estão em sequência. Só que a gente não pode esquecer que, quando a gente vai nessas mensagens de Emmanuel, a gente vai tanto naquelas que Kardec transcreveu, quanto nas que ele indicou. Ou se a gente pegar uma Bíblia e achar uma passagem concordante, que apesar de Kardec não ter indicado, a gente vai que às vezes tem uma mensagem dela, porque tem passagens de Kardec que não tem mensagem de Emmanuel. Só que você vai numa passagem concordante, opa, essa tem, e serve para a gente entender aquele versículo. Então, resumidamente é isso. Aí disso aqui, a gente teria que cada um, a seu tempo, a seu momento, deduzir consequências práticas. A sua aplicação, o seu entendimento, sentir tudo isso. Nossa, essa lousa tá uma bileca, né? Tá doido. Enfim, é aqui que entra aquele diagrama, que inicialmente a gente tinha feito assim, né? Versículo, aí contexto cultural, linguístico, histórico, e aqui a questão da doutrina espírita. Aí a gente tinha feito aqueles rabiscos aqui assim, tal, etc. Mas o que a gente percebeu, a gente está pensando nisso hoje, é que às vezes esse esquema que está aí atrás, eu vou explicar ele depois, ele dá essa ideia de linearidade, de sequência. Você tem que partir desse para esse, desse para esse. Você não pode misturar coisa. Então, eu pensei em outro hoje. Então a gente tem um núcleo. Vai parecer um átomo isso aqui, né? A gente tem o versículo que a gente está analisando. A gente vai ter aqui, por exemplo, passagens concordantes do Novo Testamento, passagens concordantes no Velho Testamento. A gente tem aqui a questão das traduções, comparar traduções. A gente tem aqui a questão do conhecimento especializado. Conhecimento especializado. E aqui nesse outro, a gente tem chave espírita. Por que eu achei esse mais interessante? Porque a gente está no versículo. Vamos ver se tem passagem concordante no Novo. Vem para cá, volta para o versículo. Vamos ver se tem no Velho. Vem para cá, volta para o versículo. Nossa, aqui no Velho indica uma outra passagem no Novo. Então vamos voltar, ver se tem a ver. Vamos ver o que o Espiritismo diz sobre isso. Você às vezes lembra de uma passagem de Emmanuel que explica. Você pode ir direto para cá e pegar ela. Vamos ver se tem um especialista diz alguma coisa sobre isso. Você vai lá no dicionário, no livro, no Atlas, enfim. No Saulo. O Saulo entra aqui. Os universitários, Saulo, tem alguma coisa para dizer sobre isso. Enfim, consultar a tradução. Então a gente vai fazendo isso. A gente vem para cá, depois vem para cá, volta, vem aqui, do jeito que bem entender. Se num estudo a gente falar, tradução é bobagem, não vale a pena entrar, você não entra. Não tem passagem no Velho Testamento, você não usa. Você vai ficar, por exemplo, nesses três às vezes: Novo Testamento, conhecimentos de especialistas, chave espírita. Uma coisa que não pode faltar é isso. Esse aqui é condição, Esse tem que estar em todos, porque senão o Evangelho não fica segundo o Espiritismo, ele vai ficar segundo os homens. Essa é a questão, esse é o ponto. Então o esquema basicamente é esse. A ideia era essa. Então, por exemplo, aqui nesse que está aí com vocês, a gente partia do versículo, viria para essa caixinha que tem boa parte desses elementos, só não tinha chave espírita. Então vem nela, volta, vai para a chave espírita, volta para o versículo. E a ideia é nunca perder o versículo de vista. Ele é o centro. Porque às vezes a gente começa a ler o versículo e a pessoa esquece do versículo. Então tudo que você usar tem que se prestar a isso, ao entendimento do versículo. Ele é o núcleo. Agora vamos entrar rapidinho só no estudo de caso, só para ver
essas questões. Por exemplo, a gente vai pegar aquele eu não vim destruir a lei, que é aquele que já foi trabalhado no começo. Quando a gente vai falar de... Eu vou ler rapidinho, só vou ler já as passagens. Quando a gente fala de passagem concordante no Novo Testamento. Quando a gente pega ele, as Bíblias recentes, muitas delas não costumam indicar para o versículo 17 do capítulo 5. Algumas mais antigas, aquela Almeida RC, indica, por exemplo, Gálatas 3:24, Romanos 3:31, Romanos 10:4. E outras indicam só Romanos 3:31, essa é a mais comum. Só que o que a gente pode fazer? A gente olhando a harmonia dos evangelhos, ou seja, aquelas tabelas que tem em Bíblias de estudo que colocam o assunto e aonde aparece nos sinóticos e até em João, nós encontramos, por exemplo, que há uma passagem concordante em Lucas, capítulo 16, versículo 16, que apesar dela não tratar da noção de cumprimento, que aqui vai ser o foco da nossa análise, ela trata de elementos que nos ajudam. Nós vamos ler em sequência algumas passagens que nós pegamos. Então, eu não vim para destruir a lei, os profetas, eu não vim destruir, vim cumprir. Seria isso. Vamos pegar a palavra cumprir. A lei e os profetas profetizaram, ou seja, falavam em nome de Jesus. Nessa está como isso. Falaram em nome de Jesus, eu que estou dizendo, explicando. Falaram em nome de Deus, quer dizer, falaram em nome de Deus. Até João. Então, até João Batista, a lei e os profetas é que vigoraram, mandavam, que definiam. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Lucas 16:16. Assim, a lei foi nosso tutor até o Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Gálatas 3:24. Justificados, provados. A fé é aquela coisa se a gente é fiel à coisa ou não, se a gente tem compromisso com aquilo ou não, perante essa lei. Então a gente é provado para ver se tem ou não. Continuando, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Anulamos a lei então pela fé? É um questionamento. De maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Isso aqui está em Romanos 3:31. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14. E mais uma de Romanos 13:8-10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ama ao próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Tudo isso, a gente já percebe que o cumprimento da lei é a questão do amor. Jesus veio para isso. Então a gente percebe que tudo isso usando só a Bíblia, usando só essas notinhas marginais que tem aqui, e pegando a palavra cumprir e a palavra lei na concordância, a gente chega a tudo isso. Saindo desse ponto, a gente viu primeiro o Velho Testamento. Quando a gente fala de Velho Testamento, a gente deixa eu achar ele na minha bagunça. Mas enfim, eu lembro dele o que quer dizer. Eu lembro dele o que é. Tem uma Bíblia que vai tratar da questão em Jeremias 31:31. Uma Bíblia vai dizer assim, uma Bíblia Vozes, que eu achei um comentário de um especialista, para você ver como as coisas se entrelaçam. Um especialista fez um comentário e sugeriu Jeremias 31:31-33. E quando a gente vai em Jeremias 31:31-33, a gente vai ver que lá está a questão de um pacto, de um acordo, de uma nova aliança que seria firmada dali em diante. Jeremias, vou pegar aqui para vocês verem. 31, para a gente ver como o Velho Testamento esclarece o Novo. Eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei a mão para os tirar da terra do Egito. Isso aqui é aquela época do Êxodo, né? Com Moisés. Então tem a ver com aquela lei de Moisés. Então é uma aliança nova, diferente daquela. Uma nova aliança.
Porquanto eles anularam minha aliança, não obstante eu os haver desposado, ou ser o Senhor deles. Tem vários significados para esse termo. Por quê? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. 2 pontos. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então Jesus estava cumprindo, você viu que ele não estava contradizendo nenhum profeta. Era uma nova aliança a ser escrita na mente e no coração. Jesus veio fazer isso. Então isso aqui a gente vê que o velho tem relação com o novo. O outro ponto seria a questão das traduções. Vamos ver se eu acho elas, né? Fiz uma zona aqui, mas enfim, papel vou com ventilador, é uma bagunça. Mas enfim, a questão das traduções, eu sei aqui as passagens, vamos pegar. A gente tem a tradução do Haroldo Dutra Dias, a gente tem diversas traduções. Para quem fala, é muito caro quanto a Bíblia, R$2,20, R$2,75, aí do lado. Aqui ó, Novo Testamento, na tradução da linguagem de hoje, Almeida RA, revista atualizada. Só vou pegar esse exemplo, vamos ler aqui o 5,17, só para dar esse exemplo de comparação de tradução. Eu tenho, com certeza vocês já estudaram esse capítulo, já ouviram alguma aula, etc. Já estou acabando, calma aí. Senão a coisa fica no meio. 5, vai para vocês, discussão. 5, ó. Você ainda tem um tempinho, pessoal, para inteiro. Peraí, vamos lá, Mateus 5,17. Vou achar ele aqui. Ó. Só para a gente ler a primeira aqui. 5,17. Estava tudo grifado na outra folha. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então essa é a primeira. Leis, profetas, não veio para revogar, veio para cumprir. Vamos pegar essa tradução aqui só para a gente ver como é que ela aparece. Nessa aqui é a paráfrase, né? 5,17. Não pensem que eu vim acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Então a gente já viu que aqui deu uma balizada, só para a gente não se perder. Então a gente tem só numa tradução a gente já tem uma referência para onde ir atrás. A gente pega um manual, vai, etc. A lei de Moisés, tá. 10 mandamentos, ali no Kardec, profetas. Eles ensinavam em cima da lei. Eles pegavam a lei e teciam ensinamentos em cima delas. Não vim para acabar com elas, mas para dar o seu sentido completo. Então aqui não fala em cumprir, fala em sentido completo. Aí que a gente vai para os universitários, né? Aqui eu trouxe as escolas, os especialistas. Cumprir, sentido completo, qual que está certo? Olha no Haroldo como é que aparece. Encher, cumprir. No literal, encher, tornar cheio, completar, realizar, cumprir. Então, a gente vê que completar aparece aqui, o cumprir também. Tornar cheio. Então você completa algo, ele fica cheio. Quando a gente pega uma outra tradução, e ele diz também que quem cumpriu o trecho da escritura, naquela época tinha que ter alguém, não era coisa solta ao vento. Então eles tinham essa coisa com o objetivo de demonstrar o cumprimento da escritura na vida das pessoas. Quem cumpriu na vida? Então esse é o outro ponto. Vamos pegar aqui um comentário de uma Bíblia de estudo, Bíblia Shed no caso. Cumprir, encher, completar, ele cita a palavra grega. Jesus não veio revogar ou destruir nenhuma palavra de Deus ensinada aos fiéis do passado no Antigo Testamento. Veio cumprir plenamente o propósito de Deus revelado no Antigo Testamento, dando a lei aos profetas o que faltava. Alguém para interpretá-lo e poder pô-lo em prática. Ou seja, o Haroldo diz que tem que ter alguém. Jesus era esse alguém, que ia interpretar e pôr em prática. Outro, para a gente ver aqui, ó. Essa aqui é a Matthew Henry, Bíblia de Estudo também. Olha aqui, ó. Cristo protesta contra a ideia de anular ou enfraquecer o Antigo Testamento. Sobre cumprir, Cristo não anulou, mas tornou tornou boa a lei cerimonial, preenchendo as lacunas desta, completando-a, aperfeiçoando-a. Se considerarmos a lei como um vaso, no qual antes havia água, ele veio e não derramou a água, mas encheu-o até a borda. Ou, se pensarmos nisso como um quadro inacabado, que exibe apenas alguns rascunhos da composição desejada, que mais tarde serão preenchidos. Então Cristo vem aperfeiçoar a lei e os profetas, com seus acréscimos.
Então aqui é uma interpretação mais metafórica, mais figurada, que dá o sentido. Enfim, tinha outras, mas só para a gente dar essa ideia que tudo converge. Cumprir, completar, alguém para cumprir, completar esse vaso. Nessa tradução tinha o completar, nessa outra tradução tinha o cumprir. Qual está errada? Elas não estão erradas. Ambas convergem para a mesma coisa. Só para a gente ver isso, a gente ter parâmetros de segurança. Quando a gente pega agora doutrina espírita, só vou pegar um comentário para não alongar. A gente vai vir aqui, ó, o comentário que eu gosto mais para entender isso e para ver que tudo que a gente fez, comentou aqui, tem sentido, é um de Emmanuel em A Caminho da Luz. Sobre Jesus, o Cristo inconfundível. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade, de amor. Encher, ele completou. Com suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes, e somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Então, cumprir e completar só com a vivência, ele foi o único. Emmanuel, tem a ver com os comentários dos especialistas? Tem. Tem a ver com as traduções? Tem. Tem a ver com aquilo que a gente viu nas passagens concordantes no Antigo e Novo Testamento? Tem. Então a gente vê que é uma coisa plausível, porque passou pelo crivo dessas várias esferas, e passou pelo crivo que é o mais importante, a chave espírita. Enfim, isso para a gente ver só essa questão. Aí de tudo isso que a gente vê, a que a gente tem que depois ter para nós é a questão da aplicação prática, que a gente não pode fugir disso. Kardec trouxe várias mensagens sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos induzem a isso. Os Espíritos explicam, na verdade, eles trazem para o hoje aquelas questões. Mas eu tenho aqui um roteiro que eu acho bastante interessante para o que a gente deve fazer conosco. É um roteiro baseado em Estevão, naquela discussão que ele teve com Saulo de Tarso durante a sua pregação, em que Saulo foi lá visitar ele. Isso aqui está no livro Paulo Estevão. Isso aqui é um artigo também que está no Reformador de agosto de 2012, chamado Estevão e o Evangelho. Então, desse diálogo eu peguei 3 pontos que nos ajudam a começar a entender essa coisa dentro de nós. Primeiro ponto, arguir a si próprio. Se não vos falei como desejáveis, falei como o Evangelho nos aconselha, arguindo a mim próprio na íntima condenação de meus grandes defeitos. Então o primeiro ponto é esse. Estevão falando para Saulo isso, naquela discussão. Saulo estava atacando, xingando, acabando com ele as respostas que ele dá, respostas instrutivas. Esclarecer dentro das próprias possibilidades é o outro ponto. No tocante ao Evangelho, já vos ofereci os elementos que podia dispor, esclarecendo o que eu tenho a meu alcance. Outro ponto, não adianta a gente querer dar a volta ao mundo com coisa que a gente não entende. A gente tem que entender que a gente é limitado, a gente tem que entender que a gente dispõe de pouco e a gente tem que tentar esclarecer ou buscar o nosso esclarecimento dentro disso. Senão a gente não vai sentir. Às vezes a gente pega uma definição linda de dicionário, mas a gente não tem isso dentro de nós. Então, dentro das minhas experiências, como que eu posso entender isso? Jogar para o meu dia a dia. Outro ponto, evitar discussões e discórdias. Estevão diz: Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e das discórdias. Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis quando o trabalho do Cristo reclama nosso esforço. Então, não procurar pontos divergentes, mas a convergência. Tanto na nossa cabeça, quando a gente tenta olhar os livros, em relação aos outros. Então, esses são os 3 pontos para a gente começar a refletir. E só para encerrar, um parágrafo do Luz Imperecível que nos ajuda a colocar isso aqui. Como que a gente coloca isso aqui para nós? O Honório vai ter aqui na apresentação, o Honório Abreu vai ter um elemento aqui chamado quem. Quando ele fala do quem, ou seja, os personagens bíblicos. Os personagens do texto, evidenciados na pergunta didática quem, chegam até nós, proporcionando-nos condições de identificá-los ou não em ângulos da nossa personalidade. É por essa estratégia que o aprendiz consciente e sincero pode perceber dentro dele facetas peculiares. Por exemplo, a fariseus, a saduceus, a escribas, a cegos, a paralíticos, surdos, coxos, mortos, ou ainda um Nicodemos, um Zaqueu, um Levi, um jovem rico. Aí é o que Honório diz: incorporando-nos às figuras do próprio texto, habilitamos-nos a detectar em nós
em nós próprios padrões ou atitudes de ordem positiva ou negativa que lhes eram peculiares, a nos sugerirem implementação de recursos ou mudanças de base nas profundezas da alma. Então ele sugere também o conhece a ti mesmo. Então essa transposição. Jesus falava para um cego: será que eu não tenho uma parte cega em mim, que eu não enxergo as coisas, que eu não percebo, que eu posso aprender com essa fala de Jesus? Fariseu, quando Jesus fala, seu hipócrita, será que a gente não tem um lado hipócrita em nós, a ser trabalhado com aquela frase de Jesus? Essas facetas, a gente buscar a essência do valor espiritual e transpor para nós. Então com isso a gente começa a trazer a aplicação prática dentro de nós mesmos, para depois a gente jogar na sociedade. Com isso então, a gente, por uma questão de tempo, né, que já passou 10 minutos, a gente encerra essa nossa fala. Espero que ela não tenha bagunçado mais do que ela tenha ajudado e não bagunçado, né? Mas, enfim, vocês saiam melhores do que vocês chegaram aqui para estudar a Boa Nova. Lembrando que são possibilidades, porque muitas vezes as pessoas chegam perdidas. Como é que eu estudo? O que eu olho? Como é que eu começo? Então isso aqui é só para nortear as pessoas. Tem esses pontos que Kardec usou. Se o codificador usou, é sinal que a gente pode usar. É sinal que é algo que procede. Então seria isso. A gente entra outra.